5 motivos pelos quais o treino deixou de dar resultado. Pô, bacana isso aí, hein? Bora falar desse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei quantas pessoas entram nessa situação que a gente chama de platô, onde o treino para de dar resultado. Ele vinha dando resultado e de repente ele simplesmente para de dar resultado. Vamos falar desse assunto então. Agora, se você já está curtindo esse conteúdo, ó, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida, sabe aquela pessoa querida que gosta desse assunto? Então, compartilha com ela. E aí ela vai estar aqui, ouvindo esse nosso bate-papo, junto com a gente. Imagina só, você vem tendo resultado, o treino vem entregando resultado, de ganho de massa muscular, de melhora do condicionamento físico, de melhora do condicionamento cardiovascular, de emagrecimento e de repente trava a obtenção de resultados. Isso acontece muito mais comum do que a gente imagina. Eu trabalho com fitness e emagrecimento associado com a fisioterapia desde 1995. Então faz bastante tempo, 27 anos mais especificamente. E eu já vi várias vezes acontecendo isso. E tem como resolver essa questão, tem como fazer os ajustes. Ah, Eduardo, então é infinito. Não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando de conseguir manter uma ascensão no seu treino, manter uma continuidade nos resultados, na melhoria dos resultados. Então, eu tenho certeza também, né, que as pessoas que estão aqui acompanhando são pessoas que treinam num nível, não treinam naquele nível de atletas de alta performance. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando num nível mais comum de treinamento. E é disso que eu estou falando. É exatamente esse nível de treinamento que a gente entra nesse platô. E é esse público que eu conheço, que eu trabalho, essas pessoas, né? Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de treino são as pessoas que eu conheço, que eu acompanhei ao longo desses 27 anos. Então, eu posso te falar aqui alguns detalhes extremamente importantes com relação a isso. É interessante porque esse platô, quando ele chega, a pessoa até pensa em desistir. Porque ele vem como se fosse um muro. Você vem andando, vem correndo muitas vezes, de repente você bate no muro e cai sentado. Então, é algo que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Porque senão a pessoa desiste, a pessoa desanima, a pessoa decide parar de treinar, de fazer atividade física, por conta disso. E como eu disse, é mais comum do que a gente imagina, né? É um platô que a gente encontra durante essa trajetória de treinamento. Você vem vindo, bate no platô. Hoje mesmo, eu estava pedalando hoje de manhã, e aí eu falei de um ponto importante. Quando a gente está treinando, muitas vezes você entra em fundo de fadiga, dependendo do treino que você vem fazendo. No meu caso especificamente, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui é uma terça-feira, tá? Terça-feira de carnaval. Ontem, né, segunda-feira eu fiz musculação. Domingo eu pedalei 30 km. Sábado eu pedalei 20 km. Sexta-feira eu fiz musculação. E meu dia de off foi na quinta-feira da semana passada. Hoje já é terça. Então, hoje eu fui pedalar sem dúvida em fundo de fadiga, né? Os primeiros 10 minutos minha perna estava dura para pedalar, sabe? Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não confunda as estações. Porque o treino, ele vem degradando. É normal. Eu digo o seguinte, quando a gente treina, a gente não melhora, a gente piora. Como assim, Eduardo? Olha só. Vai lá e faz um salto. Vê o máximo que consegue alcançar. Deu lá uma quantidade de altura lá, sei lá, 2,20 m. E aí, depois do treino, a pessoa vai lá e faz o mesmo salto e vê quanto saltou.
vai saltar menos. Ou faz um tiro de corrida de 50 metros, marca o tempo, faz o treino, faz o tiro de 50 metros, vê lá o resultado. Foi mais lento, fez um tempo maior. Por quê? Porque o treino é degradante, né? Desgasta, consome ali o combustível, que é a glicose, dentro do músculo, em forma de glicogênio. Acontecem as microlesões na musculatura, né? Os músculos que participam do trabalho sofrem microlesões. O que é essas microlesões? São lesões bem pequenininhas no músculo, mas que atrapalham o desempenho dele, rompe algumas proteínas dentro do músculo. Então, o desempenho piora. Mas não é disso que nós estamos falando de uma outra questão. A pessoa vem melhorando, entre esses altos e baixos, pensando em fundo de fadiga, pensando em tudo isso, né? O gráfico ele não é assim, né? O gráfico é assim, ó, porque a gente vem piora, melhora, né? Mas dentro desse piora, melhora, chega num ponto que entra num platô. E aí, por semanas, você começa a perceber que não está tendo resultado, que não está tendo melhora. Muito provavelmente você encontrou um platô e esse platô precisa ser quebrado. E é disso que a gente vai falar. Os 5 motivos pelos quais as pessoas encontram um platô. E eu vou te falar isso com propriedade, baseado não só no livro, não estou falando que o livro não é importante, baseado não só no artigo científico, não estou falando que o artigo científico não é importante, baseado aqui, ó, skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas efetivamente aqui. Como eu disse, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. E a VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, existe há 22 anos. Então, atendendo pessoas aqui também. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente na Rua dos Alecrins, número 555. Agora, se você quer vir aqui falar comigo, o ideal seria ligar e marcar um horário. Se chegar aqui, eu estou atendendo um cliente de fisioterapia, eu estou em reunião com o meu time, eu estou atendendo alguém do meu programa de emagrecimento, enfim, eu posso estar ocupado e não conseguir te atender. Então, eu vejo essas questões todas acontecendo no dia a dia, de verdade, não é só na teoria. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo e, na verdade, uma sequência de vídeos aqui falando sobre esse assunto. Algumas pessoas elas pensam o seguinte: quando ela entra num platô, ela acha que foi o ponto final, não tem mais o que fazer. É o ponto final, cheguei no meu limite, não tem mais o que ser feito. E tem o que ser feito. Na verdade, o ideal seria ter feito um pouco antes, para não chegar nesse platô. Mas, já que chegou, tem o que ser feito, tem que reestruturar, entender essa estratégia, reestruturar essa estratégia, para continuar tendo resultado, para continuar em ascensão. Óbvio que chega numa certa idade que a gente começa a perder massa muscular. E o treino serve exatamente para manter essa massa muscular ou até ganhar um pouquinho de massa muscular. E naturalmente que eu estando com 70 anos, eu não vou ter a mesma performance que eu tinha quando eu estava com 30, quando eu estava com 25. Normalmente não é assim que acontece. Mas enfim, não é dessas exceções, desses extremos que nós estamos falando. Nós estamos falando do dia a dia. Do dia a dia. E aí, eu já ouvi pessoas falando assim: cara, eu vou parar de treinar, não estou tendo mais resultado, acho que eu estou ficando velho, eu acho que não sei. Enfim, né? A pessoa está no limite dela. Cheguei no meu limite, não tem como melhorar mais. Isso me desestimula e vou parar, né? Ou é o ponto final. Isso aqui é o ponto final, né? Você pega o ônibus e ele chega no ponto final, sabe? Cheguei no meu ponto final, não tem mais para onde ir agora. Não é bem assim. Tem o que fazer, tem como ajustar isso. Eu já, inclusive, acompanhei fisiculturista nessa situação. E tem alguns detalhes que são pequenos, que precisam ser ajustados. Estava conversando com o meu time no sábado agora, que antecede, né? O dia de hoje, no final da semana passada agora. E a gente tem um grupo de estudo aqui na VIP, onde a gente troca informações do que a gente vem estudando, compartilha informações ali. E eu falei para eles o seguinte:
dá uma olhadinha nos princípios de Joe Weider. Joe Weider foi o coach, né? o treinador do Arnold Schwarzenegger quando ele era fisiculturista. O cara escreveu isso lá em 1970, eu acho. E o cara já falava de questões, de princípios extremamente importantes, que são contemporâneos, que hoje em dia eu vejo as pessoas, né, não utilizando no treinamento delas. Então, tem muito o que ser feito. Tem muito o que ser feito. Tem muito o que ser feito. E foi exatamente a conversa que a gente teve e a conclusão que a gente chegou ao final da nossa conversa no sábado. O meu time, né, que estava comigo, falou assim, nossa, como tem coisa para ser feita, né? Eu falei, tem muito o que ser feito e normalmente nós não fazemos. Nós não fazemos. E é por isso que bate nesse platô. Então, tira isso da cabeça. Que é ponto final, que chegou ao final da linha, que bateu no limite. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Acompanha aqui comigo até o final. Eu vou te mostrar alguns ajustes que precisam ser feitos nessa engrenagem para andar na direção do objetivo, tá? De continuar tendo resultado, de continuar melhorando, de continuar obtendo o resultado desejado, tá bom? Agora, vamos lá. O que eu preciso entender então, Eduardo? Tá, eu já entendi que bateu no limite, mas não é limite, que é só uma situação condicional ao que eu venho fazendo. Isso. Então tá, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto básico é perceber o meu histórico, o que está acontecendo, né? Qual é a sequência que eu venho fazendo? Qual é a sequência que eu venho seguindo? O que você está falando, Eduardo? Estou falando o seguinte, eu recebo pessoas aqui que me procuram, me ligam, me mandam direct, quem tem meu número me manda um WhatsApp, que quer marcar uma avaliação comigo, quer trocar uma ideia, e aí ela fala o seguinte, exatamente o que a gente acabou de falar. Cheguei num platô, não estou melhorando, não estou tendo resultado. Ok. O que você vinha fazendo? E aí, olha só, é muito comum isso, A pessoa vinha fazendo 3 séries de 10 há 2 anos. 2 anos fazendo 3 séries de 10. Você entende o que eu estou falando? Não tem mudança no treino. Óbvio. A única mudança do treino é colocar mais peso, às vezes mexer um pouquinho no intervalo entre uma série e outra. Você entende o que eu estou falando? É natural que vai entrar no platô. Porque se você não tira o seu corpo, o seu sistema, os seus músculos da zona de conforto, é natural que você vai entrar num platô. As pessoas trazem isso. Então, primeiro ponto é entender essa sequência para trás. O que eu vim fazendo nos últimos 6 meses? Nos últimos 3 meses? Nos últimos 6 meses? No último ano para trás? Nos últimos 2 anos para trás? Por isso que eu falo para você. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, você não monta um treino para mim? Cara, isso me quebra. Porque assim, eu não sei o que a pessoa vinha fazendo, eu não sei o que a pessoa... O histórico dessa pessoa, a base que essa pessoa tem de treinamento, é muito difícil montar uma ficha para uma pessoa. Você entende? Porque eu tenho que ter todo esse histórico para trás, para entender a lógica disso. Mas não tem lógica não. É por isso que está no platô. É por isso que não está tendo resultado. Tem que ter uma lógica. Tem que ter uma ciclagem no treino. E é isso que falta para muitas pessoas. Ter exatamente essa ciclagem de treino. Então eu preciso entender isso. Então quando eu monto um treino para alguém, para algum aluno aqui na VIP, ou o meu time monta, a gente parte de um princípio do que a pessoa já fez e o que nós vamos fazer daqui para frente e qual vai ser a sequência que a gente quer fazer com essa pessoa. Entende o que eu estou falando? Aqui na VIP a gente não monta treino, uma ficha de treino, a gente monta um programa de treino, exatamente por tudo isso que eu estou falando, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, com fichas encadeadas de forma lógica.
Essas fichas elas são amarradas de forma lógica. O que eu ganho numa ficha, eu entrego na outra, que eu ganho nessa ficha, eu entrego na outra, e eu vou evoluindo. Aí sim, eu vou sempre tendo resultado, e isso vai virando uma constante, porque tem uma ciclagem em todo esse treinamento. Um grande amigo meu que entende muito da área financeira, fiscal, ele me ajudou muito aqui na VIP, ele me procurou, comecinho da pandemia, que ele queria que eu desse uma ajuda com ele com relação ao treino. E eu, vamos lá, senta aqui, vamos conversar, o que você está fazendo, o que você já fez, qual que é o objetivo, entender o que está acontecendo. E aí, o que eu percebi? Que o treino dele estava ali, ó, sereno. Não vai ter resultado assim. Tem que ter ciclagem no treino. Tem que ser treino com intensidade. E aí eu fiz os ajustes. Em semanas, ele já começou a perceber o resultado. Estou te contando isso para mostrar o dia a dia, a prática, o que acontece ali com as pessoas. Uma amiga minha também, uma pessoa mais alta, ela é bem alta, ela veio treinar comigo uma época. E aí eu fiz exatamente isso, tirar a pessoa da zona de conforto. Aqui na VIP, a gente tem uma metodologia de treino. Então, por exemplo, a gente não trabalha com intervalo de descanso, a gente tem todo um esquema montado de treinamento que a gente faz, dentro de um framework que a gente segue. Mas eu não vou falar sobre isso porque não é a realidade da maioria das pessoas. Eu vou falar o geral, que serve para todo mundo. E aí eu fiz algumas alterações no treino dela, coloquei ela também em ciclagem e ela começou a ganhar muita massa muscular, que é o que ela queria, que era o objetivo dela. E o filho de um grande amigo meu que fez colegial comigo, eu fui jantar um dia na casa dele, e o filho dele estava lá, e aí ele falou assim pro filho dele: olha, esse meu amigo aqui é um cara que entende de treino, bate um papo com ele aí, tira suas dúvidas, aproveita que ele está aí. E a gente começou a trocar ideia e tal, e ele decidiu vir treinar aqui, né? Eu montei um treino para ele, ele veio aqui executar o treino para a gente ver ele fazendo, ver a execução do movimento, que é muito, muito importante para a gente. Tem uma sequência de vídeos aí na playlist só falando da execução correta do movimento. Dá uma olhadinha, se te interessa, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Inclusive, tem um vídeo um pouco mais longo que eu mostro alguns erros mais comuns nos treinos. Dá uma olhadinha lá, na playlist. Tá lá, execução correta do movimento. Procura lá que você vai encontrar. Enfim, e aí ele veio aqui para a gente ver ele executando o movimento, fazer as correções necessárias, todo o passo a passo ali e fazer o ajuste no treino. Que ajuste? É tirar a pessoa da zona de conforto. No caso dele, igual o outro meu amigo, é colocar intensidade. Não tinha intensidade no treino. Eduardo, não sei nem o que é intensidade que você está falando. Calma, a gente vai falar. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando aqui, contando alguns casos específicos de pessoas que eu acompanhei, eu acompanhei, não foi nem meu time. Eu acompanhei, fiz os ajustes para a pessoa voltar a ter resultado. Então, é possível. Precisa só mexer no botãozinho certo. E aí é o detalhe de você estar sendo acompanhado por um especialista. Que o especialista, ele sabe qual é o botãozinho certo para mexer. É a pessoa que tem conhecimento, tem base no que está falando. É a pessoa que tem estrada. Como eu disse agora há pouco, skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas. Ele tem pessoas que ele acompanhou, que teve o resultado que você quer ter. Então é isso. É acertar qual é o botãozinho que eu vou mexer para voltar a ter resultado ou nem chegar nesse platô. E é nessa hora que eu ouço 4 desculpas para ficar onde está. Não, eu cheguei no meu limite mesmo, é isso aí. Cara, não chegou. Olha, eu disse agora há pouco, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. Eu já vi centenas de casos de pessoas. Não chegou. Tem o que ser feito. Agora é a hora de fazer, de entrar em ação, de entender o que está acontecendo e aí fazer o que tem que ser feito. Simples assim.
essa posição de conformismo não é legal. Porque a gente ouve isso de outras pessoas também, né? Não, é assim mesmo, aconteceu comigo. Chega num momento que não tem mais resultado, é assim mesmo. E olha só, quando eu decido não aceitar isso, fazer diferente, o que acontece? Eu saio daquele grupo e mostro para aquele grupo que dá para fazer diferente. Então as pessoas inconscientemente não querem que abale as verdades delas. E se eu sair do grupo e fizer isso, eu vou abalar a verdade dela, porque é possível, olha, ele foi lá e fez, então eu também posso sair e fazer. Então, não é verdade. E também não ouve essas pessoas. Acredite, é possível e não existe esse limite aí, no nível que nós estamos. Eduardo, sabe que agora é só com bomba. Eu ouço isso direto. Agora é só com bomba. Isso é uma sabotagem violenta, né? A pessoa, inclusive, inconscientemente, ela procura o platô para poder falar assim, não, agora chegou a hora de tomar uma bomba. Eu, particularmente, sou extremamente contra. Eu acho que quando você coloca na balança os prós e os contras, o efeito nocivo, você fala, não vou cair nessa. O risco é muito grande, né? É aquele querosene que você joga na fogueira. Se tem alguma tendência a desenvolver alguma doença, alguma patologia, câncer, diabetes, enfim, uma infinidade delas, eu estou só simplesmente jogando fogo, eu estou jogando querosene nessa fogueira. Então eu particularmente não gosto, não acho bacana. Eu já fui até inclusive em alguns médicos fazer check-up, essa coisa toda. Olha, vamos fazer uma reposição hormonal, tá na hora, né? Eu estou com 49 anos. Eu falo assim, mas peraí, olhando aqui, a minha testosterona dentro dos limites superiores e inferiores, ela está dentro. Não vou tomar. Não tem necessidade. Mas virou um modismo, né? Eu sou contra. Respeito quem faz, respeito quem toma, respeito quem receita, mas eu particularmente sou contra. Acho que não tem necessidade. Mexer num equilíbrio tão perfeito que é esse equilíbrio hormonal. Porque assim, a pessoa que não entende muito, leigo, né, ele acha assim, só tomar testosterona. Não é isso. Quando eu tomo testosterona, a testosterona, quando ela entra no meu organismo, ela mexe com vários outros hormônios. Os hormônios, eles trabalham com sistema de feedback. Um hormônio dá feedback positivo ou negativo para outro hormônio. Feedback positivo é para aumentar a produção, feedback negativo é para diminuir a produção. Então, quando você introduz um hormônio de fora no seu corpo, você imagina a bagunça que faz. Então, eu, particularmente, acho que não tem necessidade. Treino, boa alimentação e descanso. Mas não é qualquer treino. E é disso que a gente está falando aqui. É saber organizar esse treino, saber ter uma estratégia nesse treino para ter resultados contínuos. Aí tem a pessoa que fala o seguinte, não tem o que fazer, eu já fiz de tudo. Será que você já fez de tudo mesmo? Tudo? Fico pensando, né? Como é possível fazer de tudo? Sempre vai ter um profissional, um especialista, que vai te ajudar com algo que você não parou para pensar e nem imaginava que existia. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que está um passo à sua frente. Eu lembro uma vez que um dos meninos que trabalhava comigo, a gente foi para um congresso e estava ali numa apresentação de bioquímica do exercício e ele, ouvindo ali, ele estava assim, né? Cara, o quanto esse cara sabe. E assim, ele tinha um parâmetro muito de nós aqui da VIP, né, do nosso time. E ele viu que tinha uma pessoa que sabia muito mais do que a gente. E aí esse cara falou assim, e eu não sei nada, eu lembro até hoje. Ele fala assim, e eu não sei nada. Tem um cara que sabe muito mais do que eu, que é o meu mentor, que é o meu mestre, que é meu orientador. E aí ele falou assim, cara, imagina só, ele falar que não sabe nada, mas é isso. Sempre tem alguém que sabe algo que a gente não sabe. Então não tem como falar que a gente já fez de tudo. Não tem. Talvez eu não procurei o profissional adequado. Eu não estou conseguindo. Quando eu falo não estou conseguindo, eu tenho que encontrar alguém que me ajude com isso. Não simplesmente me acomodar nessa situação. E aí tem a pessoa que fala o seguinte, né? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Se você souber, se você é leigo
E se você soubesse, eu ia me espantar. Porque eu tenho uma pessoa que mexe no meu computador, eu tenho uma pessoa que mexe no meu carro, que faz a revisão no meu carro, eu tenho uma pessoa que, quando tem um problema na máquina de lavar, ele arruma a minha máquina de lavar, roupa, né? Tem um especialista para cada área dessa. Então, eu ia me espantar se você soubesse. Mas eu, como especialista, eu tenho que saber. Se eu não sei, eu vou estudar. Se eu não sei, eu vou procurar a ajuda de quem sabe, vou me encontrar com outros profissionais para trocar ideia. Entende o que eu estou falando? Então, essas desculpas, né? Cheguei no meu limite, só tomando bomba, não tenho o que fazer e não sei o que fazer, cai por terra, concorda? Cai por terra, com tudo que a gente falou aqui nesses 5 minutos falando sobre essas desculpas. Agora, algumas pessoas elas pensam o seguinte, né? Eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, só que com mais força. Eu vou fazer com mais força o que eu já estou fazendo. Não é isso. Não é isso. Isso aí é um padrão de comportamento, né? Não só para o treinamento, para qualquer situação. Não está dando certo, eu vou fazer com mais força. Não. É com jeito. É com jeito que a gente consegue. Não é com mais força. A grande maioria das vezes. Pensa quando uma fechadura está emperrada. Não é com mais força que eu vou abrir. É com jeitinho. Percebe? Com jeito eu consigo resolver essa situação. Não é pegar a mesma estratégia. Vamos lá. Eu estou lá no banco e aí eu digito a senha do banco. Não dá. Aí eu digito de novo. Não dá. Aí eu vou bater com mais força na tecla. Não vai resolver. Eu estou com a estratégia errada. Eu preciso rever minha estratégia. Ou mudar completamente minha estratégia. Ou fazer alguns ajustes na minha estratégia. Entende? Não é com mais força, com mais pancada que eu vou resolver essa situação. Tá ficando claro? Então, voltando no que eu estava falando lá no começo. Eu preciso entender esse histórico. Rever o meu histórico. O que eu fiz antes? Qual é o treino que eu estava fazendo antes? E qual é o treino que eu estava fazendo antes do antes? E qual é o treino que eu estava fazendo antes do antes? E vou indo. Para eu entender o que eu fiz para chegar na situação que eu estou agora. Entende? Essa situação que eu estou agora, ela foi plantada há algum tempo atrás. Eu plantei uma semente e agora eu estou colhendo fruto. Simples assim. Então, o que eu plantei lá? Foi maçã? Depois foi o quê? Laranja? Depois foi o quê? Né? E aí eu estou colhendo aqui agora a maçã e a laranja que eu plantei lá atrás. Então eu tenho que entender esse histórico. O que eu fiz nesse histórico? E aí eu vou perceber os gaps. Cara, o exemplo que eu dei, né? Que é o exemplo clássico. Para quem trabalha com treinamento, é o exemplo clássico de você acompanhar uma pessoa, atender uma pessoa e ela falar isso para você. O exemplo clássico. Cara, eu estou fazendo 3 de 10 faz 3 anos, 2 anos, 1 ano que seja. Sem movimentação nenhuma nesse treino, sem ciclagem nenhuma nesse treino. Óbvio que chega no platô. Porque a única coisa que eu mexo é colocar mais peso, é colocar mais peso, é colocar mais peso. Então, a ideia aqui que é aí, é propor novos desafios, que foi o que eu fiz com esses 2 amigos meus que vieram aqui, com esses 3 amigos meus, né? Com o cara lá que entende da área financeira, com aquele filho do amigo meu e com aquela amiga minha que é mais alta assim, né? Grandona. Foi o que eu fiz, propor novos desafios para levar a pessoa para fora da zona de conforto dela. Entende? Agora, pouquíssimo tempo atrás, quem me acompanha aí mais no Instagram, assim, né, eu posto lá no meu Instagram, viu? Eu fiz um treinamento, comigo mesmo, e eu cheguei a fazer 40 repetições. Cara, 40 repetições é de suar sangue, é sinistro. E aí eu te pergunto, quantas vezes você fez um treino com 40 repetições? Pronto, amanhã eu vou começar a fazer esse treino com 40 repetições. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Estou dando só um exemplo. Tem toda uma sequência para chegar nisso.
Tem todo um passo a passo para chegar nisso, tem toda uma estratégia para chegar nisso. Não faz de uma hora para outra que o risco de machucar é grande. Estou avisando. Mas enfim, fui lá com 40 repetições. E aí, você sai totalmente da zona de conforto. Totalmente. Eu terminava o treino com tristeza de tão desgastante que era. A gente estava conversando no grupo de estudo, inclusive, que a pessoa fala assim, foi muito intenso o treino. Não é intenso, tá? A gente vai falar de intensidade já. É desgastante, tá? Não tem nada a ver com intensidade. É um treino desgastante. Você termina o treino e você fala assim, meu Deus, ainda bem que acabou, sabe? Mas é muito bom, né? É muito bom o resultado. Depois você recupera, se recompõe, você fica com uma sensação de bem-estar muito grande. E é um treino que exige muito, né? Que exige muito. E aí, quando você cicla o treino assim, né? E algumas pessoas falam assim, nossa, esse amigo meu que veio aí, né? No final de semana, eu estava gravando vídeo aqui no final de semana, e no final de semana agora, domingo, né? Veio um amigo meu aqui, ele falou assim, eu estava de regata, né? Ele falou assim, nossa, você deu uma aumentada na massa muscular, né? É isso. É essa ciclagem do treino, tá? Por isso que acontece isso. Uma vez, vou contar uma história rápida. Eu tive um problema de saúde e eu fiquei de 2015 até 2018 sem poder treinar, sem conseguir treinar. Em 2018 eu voltei a treinar efetivamente, em janeiro. E aí, em junho, uma aluna nossa aqui marcou uma avaliação comigo, sentou lá no sofá e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, como assim? Não, eu vi você em janeiro, você estava assim, ó, sem massa muscular. E eu estou vendo você agora em junho, com um aumento considerável de massa muscular. O que você está fazendo? É isso. É saber ciclar o treino. É o que eu vou falar agora, né? São os 5 pilares importantíssimos do treino. E são também os 5 motivos pelos quais as pessoas começam a entrar no platô. Não tem mais resultado. Os 5 motivos pelos quais o treino começa a não entregar mais resultado. Simples assim. Então vamos lá. Entendi o meu histórico, percebi o gap. O gap que eu estou fazendo 3 séries de 10 faz 2 anos. Agora eu vou propor algo, um novo desafio, para sair totalmente dessa zona de conforto, né? Para levar a pessoa para fora da zona de conforto, para valer. Pegou? Então tá. Os 5 motivos, né? Pode ser 5 pilares ou 5 motivos pelos quais, 5 pilares para ter o resultado, né? Ou 5 motivos pelos quais as pessoas, o treino para de entregar resultado. Primeiro, intensidade. O que é intensidade, Eduardo? É peso. Mas você acabou de falar que peso não resolve. Tá, mas presta atenção no que eu estou falando. O que eu estou falando vamos lá, intensidade, peso, colocar peso no exercício. O peso, ele tem que estar no limite. Se é para eu fazer 10 repetições, eu tenho que estar com o peso no limite. Então, já estou falando de 2 motivos, tá? A intensidade e o limite. Mas, Eduardo, o limite não é perigoso? Não. O limite não é perigoso. O perigoso é acima do limite. Então, vamos lá. Eu tenho que treinar com peso no limite. Se é para fazer 10, é para fazer 10. Muitas vezes o aluno fala assim, né? Já fiz 20 direto. Mas como assim? Não era fazer 2 séries de 10? Então eu já fiz 20 direto. É porque está leve, muito leve, muito leve. Então tem que ajustar esse peso. Intensidade. Treinar no limite. Outro ponto. Esse peso, ele tem que ser ajustado de tempos em tempos. Aqui na VIP, a gente faz isso a cada 3 semanas, que é o tempo que demora para o tecido conjuntivo se adaptar. O que é tecido conjuntivo, Eduardo? É o tecido que está em volta do músculo, é o tecido que compõe o tendão, é o tecido que compõe o ligamento, tudo isso que tem menos vascularização, as cartilagens. A cartilagem não tem nada a ver com o tecido conjuntivo, né? Mas, enfim, essas estruturas são menos vascularizadas, recebem menos sangue, elas demoram mais para se adaptar ao treino. Então, eu preciso de 3 semanas aí. Então, a cada 3 semanas eu vou fazer um ajuste de peso.
Entendeu a intensidade? Volume. A pessoa põe muito volume no treino. Faz 5 séries de 10 e 5 exercícios para peitoral. Caraca, cara. Olha só, 5 séries de 10, 50. 5 exercícios, 250 movimentos. No primeiro movimento eu vou fazer para valer? Não. No segundo? Não. No terceiro? Não. No 10º? Não. No 20º? Não. No 50º? Não. Então eu vou treinar bem de boa nos primeiros movimentos para poder aguentar ir até o final. Se eu der paulada no começo, eu não aguento até o final. Então por que eu faço o começo? Eu sou um cara muito pragmático para isso, né? Então, joga o volume muito lá em cima. Esse é um dos motivos. Eduardo, mas eu não posso fazer um treino com alto volume? Sim, um treino. Um ciclo de uma semana, que a gente chama de microciclo, né? Um microciclo de uma semana. Ok. Mas uma vida inteira assim? Entende o que eu estou falando? Então, ó, falamos de intensidade, falamos de volume, falamos de treinar no limite. Agora eu vou falar de um princípio do treinamento, que é a continuidade. E muitas vezes a pessoa começa a não ter resultado porque ela não tem continuidade no treino. Eu vejo isso. A pessoa vem um dia, falta outro. Aí na semana seguinte, vamos falar dos nossos alunos que vêm 2 vezes por semana, que é a grande maioria. Eu treino 2 vezes por semana, né? Então, ela vem um dia, não vem o outro. Aí na semana seguinte ela vem os 2. Aí na outra semana ela não vem os 2. Aí na outra semana ela vem um e não vem no outro. Aí ela fica 3 semanas sem vir. Cara, não vai ter resultado. Lembra que eu falei no começo? Quando a gente treina, a gente não melhora, a gente piora. E aí eu pioro, que a gente chama de catabolismo, né? Eu tô aqui, ó. Aí eu pioro. Aí eu vou lá, parei de treinar, vou descansar, vou comer, começo a anabolizar, que é a capacidade natural do nosso corpo de anabolismo. E aí eu chego onde eu estava antes. Só que eu não paro aqui, eu vou embora, que a gente chama de supercompensação. Só que se eu não treinar de novo, eu volto aqui de novo. Então eu tenho que treinar aqui, ó, nesse pico, para ter resultado contínuo, melhorando continuadamente. Entende o que eu estou falando? Então o princípio da continuidade, ele é extremamente importante, ele tem que ser seguido. E muitas vezes as pessoas não seguem. E aí um outro motivo, densidade. Densidade é muito discutido porque não é um termo científico, mas densidade é o quanto o seu treino está concentrado. A gente estava falando sobre isso no final de semana também no nosso grupo de estudo. Quanto que eu estou concentrando o meu treino? O que é isso, Eduardo? A pessoa faz uma série, aí ela vai lá assistir televisão, ela pega o celular, ela conversa com uma pessoa, ela olha a televisão de novo, ela mexe no celular. Cara, passou um monte de tempo. Passou um monte de tempo. Tem aqui, ó, na playlist, uma sequência de vídeos falando sobre intensidade e densidade de treino. Tem um vídeo um pouquinho mais longo também, que tem lá eu treinando. Eu treinando, meu treino de verdade. Não é um treino que eu fiz para gravar. Eu fiz para gravar, mas é de verdade. Não é aquilo é meu treino mesmo. Eu não fiz um treino só para gravar. É o meu treino daquele ciclo que eu estava fazendo era aquele lá. Dá uma olhada lá. O que é treinar em alta densidade? É paulada. Entende? E eu vejo que as pessoas não treinam assim. A densidade vai lá na canela. Bem tranquilamente. Aí descansa, fica olhando para o céu, fica olhando para a televisão, olha no celular, conversa com o amigo, liga. Cara, na hora do meu treino, às vezes eu sou até um pouco grosso, talvez a palavra. Eu não converso quando eu estou treinando. Muitas vezes eu estou de fone treinando. Se você já me viu aí no meu Instagram, nos meus stories, muitas vezes eu estou de fone, que não é para conversar mesmo, porque não tem como ficar conversando, não estou nem conseguindo falar. Não consigo prestar atenção no que a pessoa está falando, porque o treino é para valer. Densidade. Fechou? 5 motivos? Intensidade, volume, densidade. Continuidade e treinar no limite. Agora é a hora de você fazer o seguinte. Rever o que você vem fazendo nos seus treinos nos últimos tempos. Faz uma revisão. O que eu venho fazendo no meu treino nos últimos tempos? E agora eu vou pensar, o que eu posso fazer com isso aqui, ó. Com isso aqui que eu vi, o que eu posso fazer de diferente? Anota. O que eu posso fazer de diferente que eu não venho fazendo? Esse é o ponto que nós estamos agora. Né? O primeiro passo é esse. É rever o treino, fazer uma revisão do que vem fazendo no treino e
pensar o que eu posso fazer de diferente, que eu não estou fazendo e eu preciso fazer. É isso. Pensa nesses 5 motivos: intensidade, densidade, volume, continuidade e treinar no limite. Desses 5, o que está faltando efetivamente no meu treino para eu fazer acontecer, sair desse platô e decolar? Eu estou aqui para te ajudar com isso. Espero que esse vídeo tenha valido muito a pena para mexer, botar aquela pulga atrás da orelha, mexer nas suas vísceras, criar aquele incômodo, porque esse é o objetivo, para perceber que tem muito que ser feito, tem uma estrada aí por ser feito. Bora fazer acontecer. Vem comigo, fica a dica. Valeu!